Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira, estamos aqui em mais um vídeo desse curso básico de filosofia com implicações da filosofia quadrante. Bom, hoje eu quero falar sobre a teoria da tripartição do ser. Como os termos já indicam, tripartição vem de tríade, três. Ser vem da dimensão ontontológica. Como diria o Martin Heidegger, se existe um primado ôntico, haverá de ter o primado ontológico. Não há ente sem o ser e ser sem o ente. E como ferreiriano que sou, não há ente e ser sem o não ser. Não ser não no sentido de nada absoluto, até porque, como sabemos, é uma impossibilidade. Não ser no sentido meio ontológico. O nada grande. O nada pequeno seria o nada relativo. Eu faço essa distinção aí. Veja, a galera que vai estudar o Mário, eu percebo isso. Quando vai tocar nesse assunto do nada absoluto, nada relativo, eles confundem isso. Colocam o nada relativo como se fosse um meon. Não é. Não é. Essa galera não leu o livro do Mário. Filosofia concreta. Lê a filosofia concreta. Uma coisa é o meon, outra coisa é o nada relativo. Não confunda as bolas. A galera acha que o nada relativo é meontologia, é o meon, é o não sei. Não. O nada relativo diz respeito às ausências implicando-se na dimensão existente, ou seja, a ausência daquilo que há diante a substância. Por exemplo, eu vou usar uma analogia ordinária para vocês entenderem. Eu estou com um copo aqui de café. Nesse exato momento, patentemente falando, quando eu acatamento esse copo de café, eu estou com um copo de plástico aqui na mão. Quando eu acatamento, eu estou observando agora. O que eu acabei de fazer? Peguei, estou agora colocando café. Não sei se vocês estão escutando. Estou colocando café. Então tá havendo um preenchimento. Então o copo agora está com um preenchimento. Um líquido preto, a qual nós chamamos de café. Daqui 5, 6 minutos não haverá mais café. Ausência, nada relativo. Então veja que o copo insistentemente existe. É um ente. É um ente inanimado, modelado, claro, mas é um ente, ele existe aqui. Eu agora estou acatamentabilizando a sua morfé, que possui, claro, uma rilé, uma materialidade. E ao mesmo tempo que ele possui agora um preenchimento, que preenchimento, Anderson? Este copo está com café. Daqui a alguns minutos não estará mais, a ausência. Isso é nada relativo. E isso vai se estendendo a tudo. O nada relativo é uma emanação do meon. Veja, eu já usei essas expressões. O nada relativo não desapareceu, vamos dizer assim, a partir do ser. Quando Deus criou a substância, dando formalidade e materialidade criacional a tudo aquilo que existe na ordem temporal, no horizonte da existência, ele, ao cria as coisas, e essas coisas possuem uma implicação do meon, não no sentido de não ser, porque se o não ser deixa de ser, já não é não ser. Uma coisa é não ser, outra é ser. Não tem como o não ser ser. Ou é ser, ou não é não ser. E entre o não ser, meon, e ser, como o não ser sobrevive no ser? Sobrevive enquanto nada é relativo. Então eu diria que houve uma... É porque eu não achei uma expressão correta ainda. Ainda não é depuração. Mas eu gosto de usar essas expressões. Então vamos dizer assim que, de modo plantiniano, né? Houve um operandi mundi sobre a criação. Deus emanou, criou. E o meon, vamos dizer, sobreviveu na realidade existente enquanto ausência. Ausência de. Tá entendendo? Ausência de café. Tem a garrafa de café, ela agora está cheia. Ausência de café na garrafa de café. A ausência de café no copo
de plástico, a ausência de água. Então veja que a gente vai observando. Eu estou aqui com um caderno aberto. Existem folhas que não estão com nada escrito. Não existe nenhuma palavra. Eu vou colocar posteriormente palavras neste caderno. Ausência de palavras. Eu estou agora sentado numa cadeira. Quando eu levantar e for ao banheiro, haverá uma ausência de quê? De um corpo existente ocupando um lugar no tempo e espaço naquela cadeira. Então, o nada relativo ele vai do intenso ao extenso. Ele toma toda a realidade. Então, o nada relativo é um conceito metafísico. É um conceito ontológico? Não necessariamente. É um conceito metafísico. Veja, metafísica, gênero. Ontologia, espécie. E não há gênero sem espécie, como sabemos. E espécie sem gênero. O gênero diz respeito ao grande, ao maior, ao conjuntivo, ao agrupativo. A espécie diz respeito ao pequeno, ao menor, o específico. Como assim, Anderson? Lembra lá da analogia do apóstolo Paulo? Que a igreja é um corpo e esse corpo possui vários membros? Por exemplo, corpo é gênero. Corpo é gênero. E o olho, espécie. Nariz, espécie. Faz parte do corpo. Gênero. Que possui membros, espécie. Tá entendendo? Que isso fique claro. Então vamos lá. A teoria da tripartição do ser, só fechando parênteses, eu não falei. Então a dimensão lógica capta do ôntico, filosoficamente falando, enquanto metafísico, as estruturas ontológicas, apoliticamente falando. Então, para se fazer metafísica, necessita da realidade. Aí a gente volta lá para a escada de Jacó. Não tem como fazer metafísica excluindo Aristóteles, e não tem como fazer metafísica excluindo Platão. É os dois. Ou nós, filósofos, filosofamos a partir dos dois, subindo a escada e descendo a escada, ou não vamos ser fiéis metafisicamente falando, ontologicamente falando, enquanto filósofos. Ok? Então, nós captamos a realidade. Vamos até o ôntico, Aristóteles subindo a escada, para buscar o ontológico, Platão descendo a escada. Anderson, eu não entendi isso. Lembra lá do mito da caverna? Onde o indivíduo se desprende das algemas e vai até o mundo fora da caverna? Ou seja, ali é a analogia, ali é a simbólica exata, de modo cristão, claro, do metafísico que tem acesso a nous do Pai. Por isso que eu falo, o profeta e o filósofo, enquanto metafísico, eles estão muito próximos. O que o profeta faz? O profeta escuta Deus para passar para o povo. O metafísico é quase que uma missão profética, onde ele sai da caverna, vai até a nous, capta as estruturas ontológicas e volta à realidade. Por isso é descer a escada de Jacó. Só que para fazer isso eu preciso subir, porque eu estou aqui na matéria. Nós não somos fantasmas. Ou seja, dimensão ôntica. Por isso que o eu lógico é conceito intermediário. Porque enquanto conceito intermediário eu posso tanto subir a matéria e até a estrutura ôntica, quanto descer a escada e captar as leis ontológicas. Então não tem como excluir Aristóteles e Platão, é os dois juntos. Se um dia um filósofo superar Platão e Aristóteles, ele só poderá fazer a partir dessa síntese aristotélica, platônica aristotélica. Ok? E tem um filósofo que eu desconfio que ele conseguiu.
fazer isso. E que foi o Mário Ferreira dos Santos. Quem já leu o Mário sabe muito bem como Aristóteles e Platão tem um peso muito grande nele. Então, fechando as parênteses, vamos lá. Então, a tripartição do ser, o termo já indica tripartição 3, ser no sentido ontológico, consequentemente ôntico, onde o eu lógico capta a partir dessa dança aristotélica platônica na escada de Jacó, né? Por que eu uso esse termo tripartição do ser? Porque, para mim, o conceito tripartição do ser, onticamente falando, é um conceito universal. Claro, eu estou tomando aqui o conceito a partir das estruturas ônticas enquanto coisidade. Para citar uma linguagem aristotélica, quando eu digo que a tripartição do ser são conceitos universais, ou é um conceito universal, né? A tripartição do ser, eu faço a partir da substância primeira. Porque a substância primeira é o imediato. É, de modo estendere, a res extensa aí. Essa res extensa aí é a coisidade, é o ente. Ou seja, tudo aquilo que, de modo existente, existe, enquanto vai assumindo formas, ou seja, forma atual aqui, né? Vai assumindo suas singularidades e particularidades. Enticamente, ou de modo coisal, na primeira, as coisas vão assumindo coisidade. Aí eu posso usar aqui as 4 causas aristotélicas, né? Então, quando eu olho para um singular, em particular existente aí, eu vou perceber a materialidade, que é Deltra, na minha humilde opinião, a teoria do acatamento, né? Vou perceber a formalidade, que é Próter, a forma, ou seja, a causa formal é a forma acatamentativa da coisa, que possui, claro, uma matéria Deltra. A causa eficiente, onde a gente acaba voltando ao primeiro princípio quadrante. É impossível olharmos para este copo sem analisarmos Deus. Não é panteísmo. É só lembrarmos novamente do Plontino, princípio de emanação. Deus emanou-se de modo ontotrinitatis sobre a realidade. Ou seja, causa eficiente. A causa final, a finalidade do copo. A finalidade do copo, beber qualquer tipo de líquido. A teleologia. Então, quando eu olho para o imediato, claro, tem o imediato, gente. Tem o imediato. Tem o imediato e o mediato. Mas quando eu olho para o imediato, eu percebo a coisidade. A substância enquanto substância segunda diz respeito aos universais abstratos. E os filósofos católicos vão chamar de ente de razão, ou entes de razão, as essências, que é imediato, ou melhor, mediato. O Russell vai usar uma expressão, né? A res extensa, algo que você já conhece provavelmente, se você já estudou, fez o dever de casa. O Russell vai usar essa expressão, né? A res cogitans. A res cogitans é a coisa abstraída, é a coisa de modo abstrativo, ou seja, as essências enquanto ente de razão. Enquanto substância segunda, o que eu posso perceber na coisidade imediata? Eu posso perceber, por exemplo, 3 princípios, que é outra teoria da tripartição. Já é outra tripartição, uma tripartição aqui abstrata, né? Que também é universal. Primeiro ponto, ontologia. Segundo ponto, propriedades. Terceiro ponto, acidentes. Não tem como falar de acidentes sem propriedades. E não tem como falar de propriedades sem ontologia, sem a dimensão ontológica. Então, quando eu olho para, enquanto substância primeira, para a coisidade de, por exemplo, vou pegar aqui, qualquer artefato cultural, uma caneta, eu vou perceber a coisidade da caneta. Ou seja, eu vou usar a minha razão, minha intuição. Quando eu uso a minha razão, para a caneta, eu percebo
a sua estrutura total, de modo acatamentativo. E eu só posso usar o signo caneta porque eu usei a minha razão e eu homogeneizei a caneta enquanto dimensão quantitativa. Só que também tem a minha intuição. E a intuição e a razão, ela faz parte do eu ao abstrair o objeto. Relação sujeito-objeto, né? Lembraram do Mário? A deca dialética. Então, quando eu olho para a caneta, eu digo caneta porque percebi de modo homogêneo, racionalmente falando, a sua estrutura total. E como eu percebo a sua estrutura total? Acatamentando ela. Na relação fenomenológica, eu, caneta, sujeito, objeto. Eu, não eu. Só que essa caneta, agora eu vou usar a minha intuição. Porque a intuição tende ao heterogêneo. Então eu vou heterogeneizar a caneta. E ao heterogeneizar, eu vou usar a minha intuição e perceber, enquanto substância segunda, os universais abstratos, os entes de razão, vamos dizer assim, né? E eu posso perceber a lei, por exemplo, lei da unidade, a lei da reciprocidade, por exemplo. Ou eu posso perceber o aspecto histórico refratado nessa caneta. Ou, por exemplo, posso perceber, enquanto categoria ontológica, a ação e a paixão dessa caneta. Ontologia. Só que enquanto dimensão ôntica, aqui e agora, na primeira, eu vou perceber também as propriedades que essa caneta possui. Ou seja, a caneta, ela é transparente. É uma caneta que possui uma tampa azul. A sua parte superior tem uma espécie de tampa também azul. A sua parte inferior tem uma espécie de bico dourado. Ela possui uma estrutura arredondada. Ela é fina na parte onde eu escrevo. E ela é circularizada na parte de cima. Veja que eu vou agora assumindo as propriedades. Mas quando eu digo a caneta, ela é transparente. Não tem como tirar o transparente da caneta e transformar o transparente no ente. No sentido imediato. No sentido coisal. Porque o transparente não é a substância primeira. Substância primeira é o quê? É a caneta em si mesma. É tudo aquilo que existe enquanto singular. E o que é singular aqui? A caneta é singular. Mas a propriedade não é um singular. Eu não posso tirar o transparente e pegar, vamos dizer assim, no transparente. A propriedade, gente, ela é sempre um fator emergente. O Mário vai usar essas expressões, fatores emergentes e fatores predisponentes. Isso vai coadunar com a teoria dele da intensidade e extensidade. Eu já expliquei isso aqui em algum vídeo do meu canal aqui. Mas essa propriedade, quando eu digo caneta transparente, não é separada e não é um acidente. Então não confunda isso. O Olavo já falou isso uma vez. A gente confunde muito propriedade com acidente. O transparente da caneta não é um acidente, gente. É uma propriedade do ente. Consequentemente, enquanto substância segunda, é um ente de razão, vamos dizer assim, né? É um ente de razão. Por que ente de razão? Porque eu não posso pegar o transparente da caneta. Faz parte da caneta, mas não é separada dela. É abialho. Depende da caneta. Depende da estrutura criada ou estrutura modelada, né? Tá entendendo? E existem os acidentes. Os acidentes, para usar o Mário, não são fatores emergentes. São fatores predisponentes. Se estende de fora. Por exemplo, eu agora estou com a caneta nas mãos. Mas ela poderia estar nas mãos de outra pessoa. Por quê? Porque eu comprei essa caneta há 3 meses atrás no mercadinho, no bairro chamado bairro Guarani. Mas ela poderia ter sair da fábrica e ter ido
para o bairro Alto Marrom e outra pessoa poderia ter comprado. Veja, são acidentes. Mas para haver os acidentes, necessita do quê? Das propriedades e da dimensão ontológica. Então, os acidentes possuem uma base metafísica. Todos os acidentes possuem uma base metafísica. Então, acidente, não tome o termo no sentido que o senso comum toma. O conceito aristotélico de acidência ou acidentes é um conceito com um conteúdo metafísico muito forte. Muito forte. Enfim, dito isso, quando eu digo tripartição do ser, eu estou considerando a substância primeira, que possui 4 causas, como Aristóteles já demonstrou. A material, a formal, a eficiente e a final, ou a teleologia, a finalidade, né? Então eu estou tomando no sentido de coisidade, de ente imediato, enquanto dimensão extendere, res extensa aí. Para citar o Heidegger, né, o Dasein, Sosein. O termo Sosein o Heidegger não usa, eu que estou usando. Dasein, ser aí, enquanto existente, parado, stem, como diria o Mário. Toda assistência possui uma stem. Stem do grego significa aquilo que está parado aí. Aquilo que se levanta, aquilo que está de pé. E o Sosein é o ser aí sendo. A gente lembra da dualidade Parmênides e Heráclito, né? Isso aqui está auto-evidente. Então, quando eu uso o conceito tripartição do ser, é nesse sentido, para citar aqui o Aristóteles, né, de substância primeira, coisidade, o ente, tudo aquilo que existe enquanto singular, enquanto particular, aí. Então, se é uma tripartição, são 3. 3 o quê? Aí vem os 3 conceitos que eu uso. Ser ente, ser intermediário e ser sujeito. Ser ente diz respeito ao mundo dos inanimados. E os inanimados, de modo, vamos dizer, subtripartídico, porque é a partir do ser ente que eu vou usar mais 3 categorias. Então, vamos usar aqui a expressão novamente de gênero e espécie. Ser ente é um conceito dentro da filosofia quadrante que eu posso tomar como gênero. E essa subcategorização do ser ente é espécie. E qual é essa subcategorização enquanto espécie dentro do ser ente? É que eu vou chamar de fisicalismo, ou fisicalista, biologista e modelado. Então, quando eu uso o conceito enquanto gênero ser ente, eu estou tomando em 3 aspectos: fisicalismo, biologismo e modelado. Como assim, Anderson? Aqui vem a ontologia do Doiver. Fisicalismo enquanto aspecto físico. Eu posso, por exemplo, usar uma coisa que existe aí enquanto substância primeira, enquanto ente existencial, singular, particular no mundo fático, que possui, como diria o Mário, né, uma unidade fática, pré-teoricamente falando. O pré-doado, natural, o ordinário, que é uma pedra. A pedra é um exemplo de ser ente fisicalista. E veja, quando eu uso o conceito ser ente, já uso no sentido inanimado. Todo ser ente é inanimado. Todo. Todo ser ente é inanimado. Então, o fisicalista, pedra. Só que dentro do sistema ontológico do Doiver, vai haver um assumir de sublimidade. Eu gosto de usar essa expressão. Sublimidade aqui no sentido de sublime. Um aspecto vai ficando mais sublime que o outro. Não mais importante, porque o Doiver não caía na teoria dos reducionismos, de pegar um aspecto e reduzir a realidade àquele aspecto. Doiver era um crítico, diga-se de passagem, de todo reducionismo filosófico e científico. E eu abracei isso dele. Ele me ajudou muito quando eu estava estudando sociologia. Eu estava na faculdade estudando sociologia. E o Doiver me ajudou muito metafisicamente falando. Apesar dele odiar o conceito de metafísica, né? Ele não gostava de ser chamado de metafísico. Enfim. Então, na ontologia do Doiver existe o aspecto físico e depois o aspecto biótico
Aí tem um aspecto psicológico. Aí tem um aspecto que eu coloquei, eu não. Na verdade, eu, com a ajuda de outros amigos, mas o aspecto tecnológico, a dimensão ontológica tecnológica, foi colocado por um discípulo do Doiver do México, que eu me esqueci o nome, perdão. Eu esqueci o nome dele, mas foi um discípulo do Doiver mexicano. E os outros dois aspectos que eu coloco, eu tive ajuda de outros amigos também. Não vem ao caso aqui citar, mas eu tive ajuda. Que é aquilo que eu chamo de aspecto modal crático, onde eu penso a teoria do poder, onde eu vou pegar, por exemplo, o George Mona, que pensou o poder powers, pensou o poder metafisicamente falando. Tem o próprio Michel Foucault com a capilaridade do poder, a microfísica do poder. Tem o Pierre Bourdieu, onde ele pensa os campos de poder. Tem o próprio Max Weber, que é pensado também o poder. Então, existe aí uma bibliografia interessante para a gente pensar o poder, só que de modo metafísico, não cientificamente falando, a partir de uma ciência que recorta a realidade, mas a partir da totalidade. Então eu tomo o aspecto crático. Lembra do jogo Deus da Guerra? Pois é. God of War. Então, o aspecto crático diz respeito à dimensão do poder. E o poder é ontológico. Eu vou demonstrar isso posteriormente. Provavelmente eu vou trazer uma aula dentro desse curso sobre isso. Sobre o poder vista de modo ontológico e, consequentemente, metafísico. Então, e além do poder, tem o aspecto da liturgia, onde eu vou fazer um diálogo aí com a ortodoxia, né? Inglesa, a tradição chamada tradição ortodoxa. Vou fazer um diálogo com James K. Smith, com, na minha opinião, a maior filósofa feminina viva hoje, a Catharine Pickstock, é uma inglesa, não é conhecida aqui no Brasil, é uma mulher bem interessante, onde ela pensa também a questão do poder, da linguagem. É uma galera que dialoga muito com os pós-modernos, como, por exemplo, a galera do pós-estruturalismo. Então, existe também um aspecto litúrgico. E, claro, eu vou também pensar a partir de outros teóricos, outros filósofos, essa dimensão da liturgia, né? Então, só voltando, estou explicando isso justamente porque existe graus ontológicos no sistema do Doiver. Aquilo que muitos vão chamar de escalonamento. Então, se existe a dimensão fisicalista representada pela pedra, uma pedra qualquer, tem também a dimensão biótica, que a gente pode representar pela diversidade. Aquilo que os biólogos chamam de fauna-flora, onde há a dimensão da biodiversidade, coadunando com o reino dos animais. Então, a dimensão biologista tem o fisicalista e tem o biologista. A biologista é mais sublime. Exemplo clássico é uma árvore. Uma árvore. A árvore, ela é um ser ente, inanimado, porém possui um grau de sublimidade maior do que uma pedra. Dimensão biótica, vitalidade. E por fim, o modelado, que são os artefatos culturais. Quer entender isso de modelado? Só você estudar sobre, dentro do contexto geográfico, a geografia vai estudar isso, a industrialização. Estude sobre industrialização e a produção, as produções industriais, onde são fabricadas as coisas que a gente consome, que você vai entender isso. Então existe o fisicalismo, o biologismo e os modelados. E nós estamos cercados de quê? A gente vive numa era urbana, altamente tecnológica e industrializada. Ou seja, nós vivemos numa sociedade
repleta, rodeada de modelados, de serentes modelados. Eu aqui agora estou cercado, estou aqui numa guarita, cercado de serentes modelados. Tem um notebook, tem um livro, tem um caderno, tem um lápis, tem uma caneta, tem uma garrafa de café, tem uma bolsa, tem uma faca, tem tem pão, uma sacola cheia de pão, tem um óculos, tem celular, tem uma janela. Veja, olha o tanto de artefatos só nesse ambiente que eu estou. Agora sai para o mundo aí fora. Abra os olhos e veja o seu redor. Pois é, estamos rodeados de serentes modelados. Então esse é o primeiro ponto. Então quando eu uso o conceito serente, eu uso nesse sentido, fisicalista, biologista e modelado. E é tudo inanimado. E, consequentemente, se o serente é gênero, o fisicalismo, biologismo e modelado é espécie. Gênero e espécie. O segundo grau é o ser intermediário. O ser intermediário diz respeito ao reino dos animais. A gente poderia usar aqui a taxonomia, né, para trabalhar a questão do reino, do filo, da classe, da ordem, família, gênero e espécie. Mas eu não vou entrar nisso agora. Mas, de modo geral, o ser intermediário é os animais, que possui grau de sublimidade, da mesma forma que possui no serente inanimado, fisicalista, biologista e modelado. Diferente do serente, o ser intermediário está ativo na dimensão psíquica, no sentido doiverdiano, viu? No sentido de sensibilidade, ou sensitivo, sentir. Aí vem a pergunta, filosoficamente falando, qual é a diferença entre uma barata e um leão? Entre um rato e um elefante? Existe uma diferença, a diferença está fenomenologicamente na primeira. Aqui eu lembro do Russell. Vamos voltar às coisas mesmas e dizê-la na primeira. Dane-se o que a ciência está dizendo. Temos que aceitar na primeira. Então, na primeira existe um grau de sublimidade no reino dos animais. Quer ver como eu estou certo? Vou usar aqui de modo esdrúxulo. Pegue um cachorro, vai no centro da sua cidade e degole ele no centro da cidade, até ele sangrar, até ele morrer. Um cachorro, um gato. Cachorro ou gato. Faça isso. E veja o que vai acontecer com você. Provavelmente você vai parar nas redes sociais, vão te filmar. Olha que absurdo que aquele cara está fazendo. Tem que ser preso. Depois pegue, claro, é apenas uma analogia hiperbólica para você entender o que eu estou dizendo, viu, gente? Mas não vá fazer isso. Depois pegue, também não faça isso que eu vou falar agora, né? Que é nojento. Depois pega uma barata, coloca no seu bolso. Não faça isso. Pega uma barata, coloca no seu bolso, vai até o centro da cidade. Tira ela do seu bolso, coloca ela no chão e pise. Provavelmente as pessoas que estão no seu entorno vai até te elogiar. Nossa, graças a Deus tu matou esse inseto nojento. Então existe, da mesma forma que no serente existe grau de sublimidade, pedra, árvore e celular, pedra, árvore e notebook. Na realidade do ser intermediário, o reino dos animais, vamos dizer assim, existe o grau de sublimidade. Então eu não posso dizer que um cachorro e uma barata estão na mesma linha. E a taxonomia vai explicar isso. Taxonomia aí é uma classe, trabalha muito dentro do aspecto biológico, né? Essa classificação. Então, a própria vida ordinária demonstra que existe um grau de sublimidade. Mas um ponto interessante. Diferente do serente, a barata, o rato, você observa que eles são mais sublimes do que os inanimados. Por quê? Porque
Exemplo, gente, eu já vi um vídeo de um rato gritando. A pessoa ia matar o rato. Ele estava encurralado. E o rato estava gritando, implorando para não morrer. Você para ver de modo imediato aquilo. Então, existe uma dimensão sensitiva ali, instintiva. Um instinto animalesco que faz com que, dentro de um grau de sublimidade menor e maior, claro, mas faz com que esse reino animalesco seja mais sublime do que qualquer ser ente inanimado. Por quê? Porque, por exemplo, a barata, o que você observa na barata? Enquanto dimensão cinemática, ou seja, o movimento, né? Ela é da ação. Ela se movimenta enquanto ação. Diferente de uma moto, de um carro, que é modelado. O carro, ele não vai ligar, apesar que tem a tecnologia hoje, né? Mas vamos assumir aqui aquilo que a gente tem no Brasil. Um carro, ele necessita de uma ação externa. Até os carros que se dirigem sozinhos necessitam de uma ação externa para que ele se movimente sozinho. Até isso. Ou você acha que o carro ele vai nascer sozinho e vai se desenvolver tecnologia? Não, ele necessita da ação de quem? Da ação humana para poder se movimentar. Mas veja, a barata, uma barata, tá meio nojento isso, né? Mas tudo bem. Ela está ativa na dimensão cinemática enquanto ação. Não é uma paixão. Não é uma paixão. É uma ação. Ela está ativa na ação. Ela é um ser aí sobrevivente. A gente não usa essa expressão sobrevivência para seres fisicalistas, biologistas e modelados. Tá entendendo? Por essa dimensão sensitiva, de sensibilidade, psique. Aí alguém pode dizer, mas antes as árvores também sentem. Bom, novamente eu volto ao rosto. Vamos voltar às coisas mesmas e dizer lá na primeira. Se eu pegar um facão aqui agora, com um bom baiano, nordestino, e começar, eu tô olhando para uma árvore aqui agora. Eu vou pegar aqui um facão e vou começar a lançar golpes fortes na árvore. Nada irá acontecer. Mas se eu pegar um facão e for lá na minha casa e lançar um golpe na cabeça de Maia, para quem não sabe, é um husky siberiano que eu tenho, eu e minha esposa. Imediatamente ela vai gritar, vai sair correndo, vai estourar a cabeça, vai cortar a orelha, vai cortar o olho, vai trucidar a cachoeira, vai sangrar, vai espernear, vai chorar. Então, na primeira, então dane-se as teorias. Se não coaduna com a realidade, dane-se. Por isso que eu gosto da filosofia, porque a filosofia chega colocando a porta abaixo. Chega com o pé na porta dos cientistas reducionistas. Que o cara é um cientista e ele vem com as teorias. Claro, existe toda verdade científica, ela não é apodídica. Já começa daí. E quem discorda me refute. Impossível isso aqui. Toda ciência, todas, aquele que chama de ciências exatas, ciências humanas, todas. Nenhuma delas é apodídica. Mas Anderson, um cientista descobriu uma teoria apodídica. Ele não é mais cientista, ele está fazendo filosofia dentro do seu próprio campo. Se o cientista descobriu algo apodítico, ele se tornou filósofo.
está fazendo filosofia no seu próprio campo. Isso acontece, gente. Por isso que existe a filosofia da biologia, a filosofia da sociologia, a filosofia da história. Então, possa ser que um cara estudou tanto aquela área que ele acaba descobrindo verdades apodíticas e se tornar um filósofo da sua área científica. Isso acontece muito. Mas, de modo geral, todas as ciências, elas não são apodíticas. Se o fosse, cairíamos no dogmatismo, que os bonitinhos evolucionistas naturalistas tantos criticam, né? De ser dogmático. Os religiosos são dogmáticos. Não, toda teoria científica, ela possui o potencial de ser desconstruída. Lembra do Karl Popper? Falseabilizada. Se ela não assim o for, não é mais ciência, é religião. Enfim, voltando aqui. Então, dane-se sua teoria científica. Se ela não coaduna com a realidade, eu não vou aceitar. E não aceite. Não aceite o que um cientista... estou estudando na faculdade, está dizendo isso, mas quando eu olho para a realidade, isso não tem respaldo na realidade. Não aceite. Por isso tem um respaldo filosófico, gente. Quer estudar uma ciência? Comece pelas bases, pela filosofia. Claro, se você fez o dever de casa, etc., se você já tem um certo repertório, estude muito filosofia. Vou estudar física, vou estudar biologia, vou estudar sociologia. Tem uma base primeiro, uma base filosófica, metafísica, para não cair nesses erros. Faça isso. Qualquer área que você for estudar, psicologia, física, cosmologia, matemática, todas as áreas, tem uma base filosófica a priori. Então, é o aceitar da realidade. Como diria o Olavo, é o conhecimento por presença. A presença patente aí que possui suas latências. É o método de confissão. Se eu confesso enquanto contemplo a sua moral. Eu vou deixar a realidade ser o que ela é. Não o que um cientista, de modo reducionista, quer impor. Porque a maioria dos cientistas quer impor na realidade suas teorias. Isso é gente que quer tomar o lugar de Deus. Por isso a modernidade matou Deus. O homem moderno matou Deus e quer tomar o lugar de Deus. Colocando teorias reducionistas, colocando a ciência, colocando o homem no lugar de Deus. Veja o que o mundo moderno está se tornando, ou se tornou. O homem como a medida, como diria o Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas. Sapere aude, ouse saber, pense por si próprio. E todos os cientistas são kantianos nesse sentido. Quer impor seus juízos sobre a realidade. Como a realidade externa a mim é nominal, não existe, é incognoscível, não tem como eu saber o que ela é, dane-se, eu vou dizer o que ela é, e eu sou Deus, eu vou criar ex nihilo. É isso que muitos estão fazendo. E caem em reducionismos, atrás de reducionismos. Então não aceite. Estude filosofia. Faça isso. Vai te ajudar muito. Em qualquer área. Qualquer área. Vou ajudar medicina. Vai te ajudar. Então, enfim. Essas diferenças, como eu falei, é a realidade, né? Se eu pegar um facão e ferir uma árvore, pegar o mesmo facão e ferir meu cachorro, vai haver uma grande diferença. A mesma analogia que eu usei do cachorro. Leva um cachorro no meio da rua, lá no centro de sua cidade, no centro, né, de sua cidade, e degole esse cachorro e faça o mesmo com a barata. Pise na barata e você vai ver a diferença de um para outro. Grau de sublimidade. Isso é intermediário. Reino dos animais. E por fim, o ser sujeito. Quem é o ser sujeito? É aquilo que eu vou chamar na filosofia quadrante de eu-outro. E esse eu-outro possui também uma tríade. Eu, unal, enquanto unalidade. Unal aqui vem de uno. Eu, unal. Então você é uma unalidade.
todo indivíduo, todo ser humano é uma unalidade, é um eu que se conhece. E ninguém me conhece como eu próprio me conheço. A ideia dos acessos aos pensamentos. Só existe um ser que tem acesso e conhece mais você do que você próprio. É Deus. Tirando Deus, ninguém mais te conhece como você próprio. Depois do eu unal tem o eu ou o tu. Que é um eu, né? É um eu. Mas tomando esse eu como objeto, ele se torna um tu. Isso é auto-evidente. Só lembrar do Martin Buber. Relação eu, tu. E relação eu, isso. Eu, isso, serência intermediária, vamos dizer assim. Eu, tu, é relação quadrantizante. Segundo e quarto princípio quadrante. Então, o ser sujeito possui essa tríade. Eu, now, tu, dualítica. Aí tem o tus, eu uso no plural. Multiplical. Eu uso o neologismo múltiplo para multiplicidade. Multiplicar. Conceito da matemática. Isso aqui também é apodítico. Porque, de fato, existe a relação eu-tu. Eu, minha esposa, eu, meu filho, eu, minha mãe, eu, meu pai. Só que existe também os tus. Tá aí provado. Quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Então isso aqui é apodítico também. É apodítico, não tem como discordar, né, desses conceitos. Esses conceitos, eu, now, tu dualítico e tu multíplico, possuem reverberação na realidade. Eu estou apenas seguindo o conselho filosófico do Olavo, né? Eu estou apenas descrevendo a realidade. Não estou impondo nada a ela. Estou olhando para ela, estou descrevendo aquilo que estou vendo. Tá entendendo? Esse é o papel do filósofo, enquanto filosofar na ação. Ação de submissão. Eu me submeto à realidade. Eu não imponho nada à realidade. A minha reação é na ação. Se eu reajo na ação. Não há reação autônoma sem uma ação de submissão. E para terminar, esse ser sujeito, que possui essa tríade eu, now, tu, dualítico e tus multíplico, possui um grau de semelhança que depende do primeiro princípio quadrante, o Deus triuno, que é justamente a imagem e semelhança. Ou seja, todo ser humano possui a imago Dei, a imagem de Deus. Só que tem a dimensão cosmovisionária, a queda, que desordenou o mundo. Gente, tu quer uma explicação melhor do que a explicação cristã? Como explicar todos esses problemas que o Brasil viveu na sua história? Não adianta você ir... É problema da esquerda, é da direita, é o capitalismo, é o socialismo. Esse não é um núcleo duro. O núcleo duro está na queda. Ou voltamos a ser cristãos para explicar os problemas do mundo, ou você vai cair em reducionismos. E você não está preparado para ser um filósofo cristão. É aquilo que o Olavo já falou no COF. 3 inimigos. Claro, você está na igreja, né? A igreja já reverberava isso. Igreja católica. E a igreja protestante também vai assumir isso também. Isso. E os ortodoxos também acreditam. 3 inimigos. O diabo, eu próprio, queda, e a cultura. A cultura é o que, gente? É aquilo que eu vou chamar na filosofia quadrante de tus multíplico. Ou seja, a cultura é a cultura do homem. É o homem que faz a cultura. Por isso, a realidade ela não caiu. A realidade ela foi impactada pela queda. Então o problema não está na realidade, porque se dizemos que a matéria é má, vamos cair no gnosticismo, não é isso? E muitos dos meus irmãos protestantes caem nisso. Ah, quando Adão caiu no pecado, a realidade caiu junto. Não caiu junto não, isso é gnosticismo. Gnosticismo cristão. O que aconteceu é que o ser sujeito, ele desordena a realidade. E onde o ser humano colocar a mão, vai ter problema. É por isso que eu questiono, metafisicamente eu questiono as eleições do Brasil, de qualquer lugar. Eu não confio. Por quê? Porque, platonicamente falando, tudo que existe aqui existentemente é imperfeito.
E além da imperfeição, tem a questão da queda no pecado. Dois conceitos básicos para me questionar, por exemplo, as urnas eletrônicas. Imperfeitabilidade platônica. Quer me chamar de antidemocrático? Refute isso aí. Se tiver algum bonitinho aí, algum gostosinho, defensor da democracia, refute isso aqui. Se souber um pouco de metafísica, né? Provavelmente nunca estudou merda nenhuma. Mas se souber um pouco, refute isso aí. Primeiro ponto, desordem quedal. Aqui entra uma questão mais teológica. Aí você vai ter que estudar teologia, para não sair no palpite. Segundo ponto, imperfeitabilidade platônica. E a imperfeitabilidade platônica lida justamente com a dimensão existente. Tudo aquilo que existe é relativo, finito, logo não é infinito, logo não é perfeito. Existe alguma coisa na realidade existente que é ato puro? Não. Logo é imperfeito, porque por natureza metafísica é finito, é relativo. E tudo aquilo que é relativo, por inferência metafísica, é imperfeito. A tímese parabólica do Mário. Eu poderia ser melhor do que eu sou agora. Tudo aquilo que existe poderia ser melhor do que é aqui e agora. Por quê? Porque metafisicamente é imperfeito. E por que é imperfeito? Porque é relativo. E por que é relativo? Porque é finito. Não é infinito. Se existe alguma infinidade ou infinitividade no relativo, é por eternidade. Aquilo que teve começo não terá um fim. Mas por inferência platônica, tudo é relativo enquanto imperfeitabilidade. Logo, como a metafísica abarca tudo da realidade, eu olho para uma urna eletrônica e questiono aquilo que essa galera aí diz, ela é perfeita. Não é perfeita. Nada na realidade é perfeito. Vou repetir novamente. Nada na realidade é perfeito. Tá vendo como o cristianismo é urgente? O cristianismo é urgente para a filosofia, porque essa sentença tem implicações fortes do cristianismo, da história do cristianismo, tanto no catolicismo, no protestantismo, na primeira comunidade primitiva. Nada é perfeito, tudo é questionável. Filosofia é questionar. Então questione tudo. Questione tudo. Claro, buscando a verdade. Questionar só por questionar é cair no erro hiperbólico do Descartes. Questione buscando a resposta. A coisa que está posta existentemente. A verdade desvelativa. Tá entendendo? Então é isso. A tripartição do ser. Então a gente poderia usar aqui, né? Ser ente, ser intermediário, ser sujeito como gênero. E tudo aquilo que vem depois dessas definições é espécie. Não há gênero sem espécie, não há espécie sem gênero. Aristotelicamente falando, nós poderíamos usar três expressões: gênero enquanto extensão maior, espécie enquanto extensão média e indivíduo enquanto extensão menor. Isso vai construir até a dimensão do silogismo, né? Da lógica formal. Por exemplo, quando eu faço a seguinte sentença: Anderson, por exemplo, Anderson é um homem racional, pois todo homem é um animal racional. Veja que diz aqui Sócrates, ou melhor, Anderson, né? Eu posso usar tanto Sócrates quanto Anderson, mas vou usar Anderson aqui. Anderson é um animal racional, ou Sócrates é um animal racional, pois todo homem é um animal racional. Veja que Anderson, Sócrates, aparece aqui como indivíduo, extensão menor. Já o conceito homem é espécie, enquanto extensão média. E animal, gênero, enquanto extensão maior. Então, ser ente, ser intermediário e ser sujeito diz respeito ao gênero. E dentro desse gênero a gente vai encontrar a espécie e, aristotelicamente falando, né, o indivíduo. Porque existe, de modo particular,
Até tomando etimologicamente o conceito espécie, né, do latim species, que significa, que vem da abreviação spec, que significa singular. Então, todo gênero é um superestrato para um substrato. Então, não há superestrato sem substrato. Então, ser ente, ser intermediário, ser sujeito, enquanto superestrato é gênero. E, por exemplo, o reino dos animais, como, por exemplo, as analogias que eu usei, é espécie. Ser sujeito, gênero, que abarca toda a raça humana de indivíduos, eunal, tudo alítico e todos multíplico, espécie. Tá entendendo? Então, o conceito aqui de gênero e espécie, indivíduo, é importante para a gente entender a teoria da tripartição do ser. E como eu tinha dito, tudo, enquanto substância primeira, se resume na tripartição do ser. Tudo. Como eu falei, tem os entes de razão, o mediato, onde eu posso perceber, por exemplo, na res cogitas, de modo entender, né, onde eu posso perceber a dimensão ontológica, as propriedades e os acidentes. Enfim, mas tomando a substância primeira enquanto a existência imediata, a coisa existente de modo particular e singular aí, das Ein, Sosai, a gente vai abarcar a realidade de modo universal a partir desses três conceitos: ser ente, ser intermediário e ser sujeito. Então eu diria que a teoria da tripartição do ser é uma teoria ôntica, que claro possui uma base ontológica, mas é uma teoria ôntica, que vai casar muito bem com a teoria do acatamento. Então quer entender isso aqui de modo muito mais denso, ouça, acho que foi 5 vídeos que eu postei sobre a teoria do acatamento. Tá aí no meu canal. Dê uma olhadinha que você vai se aprofundar ainda mais nesse tema aqui. Então tá tudo casado. A filosofia quadrante, os conceitos da filosofia quadrante estão todas uma interligando na outra. Então, quando eu digo tripartição do ser, eu já digo também a teoria do acatamento. E a teoria do acatamento vai assumir a tripartição do ser. Aí também tem os mandatários, que eu vou falar posteriormente. Tem os 12 vetores eidéticos, que eu vou falar também. Tá tudo casado. Tá tudo casado. Mas para isso eu tenho que subir a escada. Lembra lá a escada de Jacó? Então eu tô subindo a escada devagarzinho. Devagarinho, como diz aqui na Bahia. Então nós vamos subir a escada bem devagar. Trabalhando conceito por conceito. Vendo as implicações. Para quando eu chegar no grosso, no mais abstrato, vocês vão ficar perdidos. Então é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.